Então vamos lá? Então nós estamos nessa nossa parte do curso de ações constitucionais falando do habeas data. Nesse nosso curso nós já vimos mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, ação civil pública, né? E agora nós vamos ver o habeas data. Vimos também tem a ação popular, não podemos nos esquecer da ação popular. Bom, vamos começar, gente, com o conceito de habeas data. O que é o habeas data? No ordenamento jurídico pátrio, configura a inovação introduzida pelo artigo 5º da Constituição, que assim versa, vamos lá. Conceder-se-á habeas data, letra A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Mas como assim, professor? Conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante? É simples. Você é funcionário público. Você tem informações no teu assento funcional. Lá diz o dia que você ingressou no serviço público, os cursos que você fez e etc. As tuas férias, tuas licenças. E tu queres uma informação. Por quê, professor? Porque no interior, principalmente, existem inúmeras prefeituras que tiram pessoas concursadas, e vocês sabem disso, e colocam pessoas da panelinha do prefeito. Então tu tira o pessoal concursado, contrata funcionários temporários, que às vezes não têm a mesma qualificação dos concursados, para atender a demanda daqueles partidos que apoiaram o prefeito para aquela determinada legislatura, né? Aquele mandato que ele vai exercer durante 4 anos. Então, a pessoa vai ingressar com habeas data para saber de informações relativas à pessoa dele, do impetrante. Constante de registros públicos ou banco de dados de entidades governamentais e de caráter público. Claro que eu não vou ter acesso àquelas informações que, por lei, não são públicas. Mas aquilo que diz respeito à minha pessoa, eu vou ter acesso. E para que ter acesso, professor? Porque através do acesso e através da certidão que vão me dar, daquela licença que eu não gozei, daquele período que eu ingressei através de concurso público, eu vou poder exercer meu direito. Qual o direito, professor? Eu não posso entrar com mandado de segurança contra a prefeitura no prazo de 120 dias para ser reintegrado se eu for demitido arbitrariamente, sem um processo, por exemplo, disciplinar, em que me seja assegurado o contraditório em ampla defesa? Sim, porque o funcionário público estável não pode simplesmente ser demitido sem que haja um processo em que lhe seja assegurado o contraditório em ampla defesa. Então, professor, um funcionário público tem que ser demitido através de um processo administrativo disciplinar em que fique provada a culpa dele. Porque vocês sabem, por exemplo, que ele só vai perder a função dele, se ele sendo estável, se ele praticar uma falta grave, se ele sofrer, por exemplo, uma condenação criminal, cujo efeito da condenação é justamente a perda da função pública. Fora isso, ele mantém-se no cargo. Então, o prefeito não pode tirar ele, professor? Não, não pode. Bom, e, letra B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial, administrativo. E aí eu vou logo dando uma informação importante para vocês. Se vocês querem ingressar com habeas data para fazer a retificação de dados, qual é o primeiro passo? Eu vou primeiro fazer um requerimento administrativo. Ah, professor, quer dizer
que eu primeiro tenho que esgotar os meios administrativos para entrar com habeas data? Eu não disse isso. Eu disse apenas que você tem que ter tentado administrativamente resolver o problema, não conseguindo administrativamente, você entra com habeas data. Porque isso vai sensibilizar o juiz que tu tentaste administrativamente, amigavelmente resolver o problema e que como tu não conseguistes aquela certidão, como tu não conseguistes retificar aquela informação, a tua data de admissão está errada. O teu número de férias concedido está errado. O teu número de licença-prêmios está errado. E tu precisas retificar. Tu tentaste administrativamente, e aí o juiz vai ver, não, ele tentou administrativamente, não conseguiu, então ele está como última ratio procurando o Poder Judiciário. Direito ao conhecimento, à retificação de dados pessoais. Atenção, a ninguém se deve negar o conhecimento do que os outros sabem ou supõem saber a seu respeito, nem a possibilidade de contestar a exatidão de noções. Se você é funcionário, se você está trabalhando naquela prefeitura, no estado ou na União, se todo o pessoal do departamento de pessoal sabe o que se passa na tua vida funcional, tu também tem o direito de saber, não é verdade? Sendo o caso, retificar o respectivo teor, se as informações estiverem erradas, principalmente quando a utilização dos elementos coligados sejam capazes de causar dano material ou moral. Eu poderia dar um exemplo de danos materiais. Se a data de ingresso do funcionário não estiver correta, ele vai perder direito a férias, licença, prêmios, benefícios dele, não vai? Vai. Então eu preciso retificar a data, senão ele vai ter prejuízo, né? Colocaram na ficha funcional que ele, por exemplo, respondeu um processo administrativo, ele nunca respondeu. Isso aí é um dano moral. Se isso for colocado para o público, ele pode ter um dano moral. Espera aí, eu não respondi processo. Como é que isso aí consta do meu assento funcional? Natureza jurídica do Instituto habeas data. O habeas data é uma ação constitucional, como eu disse. Então, professor, habeas data não é recurso? Não. Mandado de injunção não é recurso? Não. Ação civil pública não é recurso? Não. E por que a gente vê, às vezes, no curso de processo civil isso? Porque são ações civis. Ela é uma ação constitucional de caráter civil. Então, a gente vê, às vezes, no processo civil. A gente vê também constitucional. Essa aqui poderia ser uma aula de constitucional. O importante é que vocês estão vendo o habeas data. Então, caráter civil, conteúdo e rito sumário. Professor, explique aí para nós o que é o rito sumário. O rito sumário, gente, é um rito mais célere. Esse rito sumário é o mesmo rito do mandado de segurança, do mandado de injunção. E por quê, professor? Porque o mandado de segurança, o mandado de injunção e o habeas data devem ser julgados de forma mais rápida do que as outras ações. Se eu demorar muito a retificar uma informação daquele funcionário, eu posso causar prejuízo patrimonial, material e moral, se for o caso de uma informação sobre um procedimento administrativo investigatório que ele não foi acusado. Então, o rito sumário é aquele rito mais célere. Preste atenção que eu não estou falando em rito ordinário, em que você ingressa com uma ação, por exemplo, de ação de indenização por perdas e danos. A parte é citada para apresentar a contestação em 15 dias. Você responde aquela contestação, depois é designada a audiência de instrução e julgamento, vão ser ouvidas, no caso,
o requerente, depois as testemunhas do requerente, depois as testemunhas do requerido, depois o requerido. Aí no final ainda tem aquela fase para que você possa pedir laudos, né? Depois você tem a fase em que você faz aqueles memoriais e finalmente do requerente do requerido e finalmente o juiz profere a sentença. Então veja que é um procedimento ordinário. No habeas data, como mandado de injunção e como mandado de segurança, eu tenho rapidamente um ajuizamento de uma ação de mandado de segurança, de habeas data. O ente público que está se privando de dar aquelas informações, ele é intimado a prestar as informações. Eu posso ter uma concessão de uma liminar que me resguarda do meu direito, ou simplesmente, rapidamente, o juiz, após as informações, sem que haja instrução processual, porque habeas data e mandado de segurança, eu não vou ouvir testemunha, gente. Eu vou ouvir testemunha no mandado de segurança? Não. Você, quando ajuiza o mandado de segurança, você, quando ajuiza o mandado de injunção, você, quando ajuiza um habeas data, você tem que estar com a documentação toda aprovada. Porque o mandado de segurança, por exemplo, é defesa do direito líquido e certo. Se você não prova naquele conjunto de peças processuais que o teu direito líquido e certo está ali, tu não tem direito à concessão da ordem. Mesma situação, o habeas data, tá? Conteúdo e rito sumário, o qual tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, também do impetrante, em conhecer, e aí o direito líquido e certo é em conhecer informações e registros relativos à sua pessoa e constantes de repartições públicas. Não é só onde eu trabalho, professor? Não, é em repartições públicas. Eu posso ter informações contidas em várias, na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Receita Federal, ou particulares acessíveis ao público, tá? Para eventual retificação de seus dados, para conhecimento ou, se tiver errado, retificação. Qual a finalidade, então, do habeas data? O Instituto do habeas data objetiva fazer com que todos tenham acesso a informações que o poder público ou mesmo entidades de caráter público, como, por exemplo, o Serviço de Proteção ao Crédito, por exemplo, possuam a seu respeito. É terrível isso, né? O cidadão paga em dia as suas obrigações. Chega o carnê, ele paga. Chega o cartão de crédito, ele paga. E aí ele vai numa loja e vai querer tirar um cartão de crédito novo. E chega lá e a moça diz: olha, você não pode tirar o cartão de crédito. Mas por quê? Você está com o nome no Serasa. Isso aí, gente, gera... A empresa que te colocou indevidamente no Serasa te dá ensejo que tu movas uma ação de reparação de danos morais e materiais contra a empresa. Olhe, por exemplo, o que acontece com determinadas concessionárias de energia elétrica. Imaginemos que a concessionária vá na tua casa. E por uma infelicidade do destino, o teu fio, o fio do olhão lá, como é que chama aquele olhão? Como é que chama o olhão? Pode falar, gente, a aula é ao vivo, se tiver que falar, fala. Como é o olhão que mede, o medidor de energia elétrica, né? Medidor, né? Como é que chama? Medidor, olhão. Bom, o medidor de energia elétrica, presta atenção que isso é um caso concreto e pode acontecer com vocês. O medidor de energia elétrica está com a fiação, vamos supor que o fio não está bem ligado ou que está com a ligação invertida. Sabe o que acontece se isso for constatado pelo técnico da concessionária? A concessionária te autua. E o que é isso, professor? Ela faz um laudo, faz um levantamento dos teus últimos 6 meses e manda para ti
a informação que tu estás devendo R$2.000. Por quê? Porque supostamente, porque aquele fio estava mal colocado, tu deixaste de pagar a energia elétrica. É, professor. E aí? E aí, ela manda uma fatura para tua casa. Tu estás pagando mensalmente, rigorosamente, há vários anos, nunca deixaste de pagar a energia elétrica. E ela manda uma fatura de R$2.600 na cara dura para ti, para você pagar. E às vezes você é uma pessoa desavisada, incauto, ignorante, com medo. Ela ainda diz lá no documento, se não pagar a fatura no dia tal, a gente vai colocar teu nome na Serasa. Ela diz. A pessoa incauta vai lá e paga. Quantos não pagam? Mas eu quero dizer para os senhores que esse procedimento da concessionária é ilegal. Primeiro, para que a concessionária te autue, ela tem que saber se tu tiveste realmente culpa, se foste tu que mandaste fazer o gato, se foste tu que mandaste fazer a ligação irregular. Segundo, a própria entidade é que apura quanto tu deves, então é muito bonito. Os técnicos da concessionária dizem que tu deve R$5.000 e jogam lá para a fatura para tu pagares, R$10.000. Então isso não pode, é ilegal. O procedimento correto, ela teria que instaurar um procedimento administrativo em que fosse assegurado o contraditório em ampla defesa do consumidor, e mesmo que o consumidor perdesse no procedimento administrativo, ele ainda teria o mecanismo da ação judicial para anular aquela multa. E às vezes você está no serviço de proteção ao crédito com o nome sujo e você pagou a conta. Isso é que é pior. Você pagou a luz, você pagou a TV a cabo. A TV a cabo é muito bacana. Você termina, por exemplo, de pagar em março, ela ainda te cobra abril, maio e junho. E se tu não pagares, ela ainda diz que tu está devendo e vai te ameaçar de jogar na Serasa. Mas espera aí, professor. Infelizmente é isso. Então o habeas data tem essa finalidade. Legitimação ativa do habeas data. A ativa podem ser pessoas físicas, né, que querem acesso à informação, brasileiras ou estrangeiras. Professor, o estrangeiro pode entrar com habeas data? Pode. Atenção, o estrangeiro pode entrar com mandado de injunção? Não, em tese, se é o exercício da cidadania, da nacionalidade, é estrangeiro, ele não pode. Mas aqui ele pode. No habeas data ele pode. Ou até mesmo pessoas jurídicas, por essas, né, tem existência diversa das pessoas físicas que as integram. Eu tenho uma pessoa jurídica que quer saber informações sobre o quadro de diretores dela e ela entra para pedir informações. Habeas data. Passiva. Quem é contra que pessoa pode recair a ação de habeas data? Vai se recair contra entidades governamentais, da administração pública direta e indireta, assim como instituições que possuem banco de dados, né? Pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço para o público ou de interesse público que possuam dados referentes à pessoa do impetrante. Então você vai entrar contra o município, você vai entrar contra o Estado, você vai entrar contra uma entidade pública, direta ou indireta, que tenha esses dados que te pertencem. Competência. Bom, na aula de mandado de injunção, nós falamos da competência e vamos falar então da competência para ajuizar o habeas data. Por que isso é importante, professor? Por que nós estamos estudando isso? Você pode fazer uma prova da OAB, você pode fazer uma prova de concurso e isso aqui é pergunta de prova. Pergunta de prova. Da prova de prova. Vamos lá. Letra A. Ao Supremo Tribunal Federal
pode ser ajuizado, ele é competente para processar e julgar, o habeas data, contra atos do presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União e do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo. Então veja que é parecidíssimo com o processo de competência do habeas data, tá? Só que acrescenta aí o Procurador-Geral da República, aliás, é parecido com o processo de julgamento do mandado de injunção, né? O habeas data. Ele acrescenta o Procurador-Geral da República e o próprio Supremo. Ao STJ contra atos de ministro de Estado ou do próprio tribunal. Então, eu vou entrar com habeas data no STJ se, por exemplo, a informação não for me dada por um ministro de Estado, ministro da Educação. Eu trabalhei com um professor e o ministro da Educação se recusa. Ou contra o próprio STJ. C. Aos tribunais regionais federais contra atos do tribunal ou do juiz federal. Se um juiz federal me indeferir o meu habeas data, não me dando aquela informação, eu posso recorrer ao Tribunal Regional Federal. A juiz federal contra ato de autoridade federal. Claro, se for autoridade federal, eu ajuizo na vara federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. E há tribunais estaduais, segundo disposto na Constituição Estadual. Então, se você é um funcionário do Estado e teve uma informação não fornecida, um registro errado que você quer retificar, você vai entrar no Tribunal de Justiça do Estado e o juiz estadual nos demais casos. Se é um caso de um funcionário da prefeitura que teve suas informações negadas porque o prefeito o retirou do cargo, sendo ele estável, e ele quer essas informações, eu vou entrar perante o juiz estadual da comarca com competência para processar e julgar aquele processo. Vamos agora falar de algumas peculiaridades que caem na prova de concurso público sobre o habeas data. Primeiro, o habeas data foi inserido no nosso ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, tranquilo. Então, professor, não havia habeas data antes de 88? Não. Não havia? Não. E regulamentado pela Lei 9.507/97. Professor, o habeas data está regulamentado? Tá. É um direito que você tem previsto na Constituição que está regulamentado. Diga lá, Valente. Professor, o habeas data chama de pressuposto ou algo? Não existia nas constituições anteriores a habeas data. O que existia, o habeas data já existia em outras legislações estrangeiras. Não, estou dizendo mais ou menos assim. Tem algumas coisas que até um certo momento, elas não têm nome. Não, você tinha como requerer informações ao Poder Judiciário, mas não com esse nome habeas data. Você usava ações ordinárias para pedir essas informações. Sim, existiam outros mecanismos, porque o judiciário, a lei não exclui da apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Se há uma lesão, uma ameaça do teu direito, tu não tens aquela ação constitucional, mas ela tem outro nome, ela pode ser usada de outra forma para resolver o teu problema. Veio assegurar ao seu impetrante o conhecimento de informações a seu respeito em poder de entidades estatais, né? Governamentais ou até pessoas jurídicas de direito privado que têm informações sobre nós, como por exemplo a Serasa, né? A Serasa é de direito privado, ensejando o direito de retificação, caso esteja errado, anotação e contestação desses dados. Você vai contestar o dado, principalmente se tratar de um procedimento administrativo que você nunca respondeu. Diante do exposto nessa breve análise do Instituto do Habeas Data, podemos concluir que é um valioso instrumento de soberania popular.
porque antigamente, como eu não tinha ele instituído no nosso ordenamento jurídico, eu me valia de ações ordinárias para valer o meu direito. E às vezes elas demoravam 5, 10 anos, quando tu precisavas daquela retificação para o exercício daquele direito, como férias, licença, e aquele registro dos teus assentos estava incorreto. E aí tu ficavas tolhido. Daí porque quando criaram o habeas data, se preocuparam em fazer ele no rito sumário, que é um rito mais célere para que possa ser resolvido de forma mais rápida. Modelo de habeas data. Modelinho. Senhor desembargador, corregedor geral da Justiça. Fulano de tal, brasileiro, solteiro, residente domiciliar na rua tal, carteira de identidade número tal, por seu advogado, vem expor e requerer a Vossa Excelência o seguinte. O requerente exerce há tantos anos o cargo de escrivão da X-Vara da Família e Sucessões. Então ele era escrivão, né? Estava lá trabalhando, beleza? Pretendendo concorrer a outro cargo público, então ele queria sair. Estava ganhando pouco. O Poder Judiciário paga mal, né? Tal. Acho que o estagiário lá é escraviário, né? Tal. No momento está brincadeira, né, gente? O Judiciário é o primo rico do Ministério Público, né? O Judiciário é o primo rico, o Ministério Público é o primo médio, né? O primo mais ou menos, né? A Defensoria é aquele primo já chegando mais lá, né? Tá. Então, no momento está organizando um currículo vitae e precisa ter conhecimento do que consta em sua folha de assentos na Secretaria do Tribunal de Justiça, né? Ele quer saber o que consta lá. Está trabalhando como escrivão, tem alguma coisa que desabone a conduta dele? Informações essas estão sendo dificultadas pelo funcionário fulano de tal. O funcionário não gosta dele, está dificultando, não quer dar para ele a informação. A Constituição Federal de 88 concede habeas data para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante registro de entidade pública. Artigo 5º da Constituição, regulamentado pela Lei 9.507 de 97. Pelo exposto, requer e solicitar informações. Então, nós já sabemos que no rito do habeas data, você entra com habeas data, com a ação, provando o teu direito. É solicitada informações à autoridade coatora e solicitar essas informações deverão ser prestadas no prazo de 15 dias, procedido regularmente, ao impetrante seja assegurado o acesso às notas de seu interesse, espera deferimento, dá o valor da causa, que a gente tem que colocar aqui um valor da causa, toda ação tem um valor da causa, então por favor não esqueçam de colocar data e assinatura do advogado. Vocês veem que é fácil, muito fácil, você fazer uma ação de habeas data. E a bibliografia, se vocês quiserem, Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 19ª edição, São Paulo, Atlas. E aí na internet, da onde a gente pesquisou, dos navegantes, e aqui as nossas referências da internet. Então, gente, era só o que nós tínhamos para falar de habeas data. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta?